família ali, meu esposo Maurício, diácono Maurício, minha sogra Claudete, a minha mãe Maria de Lourdes, o meu filho Isaac, que já é um profeta, a Celina, que já tem um chamado de levita, e eu louvo a Deus nesta manhã pela oportunidade, primeiramente a Deus e depois pela pastora Sônia. Eu convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Todos acharam? Então eu passo a ler. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tive, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, incline sua cabeça ou coloque a mão em seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu lhe apresento a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. A tua palavra que é a verdade, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos consola. Portanto, Senhor, hoje, nesta manhã de vitória e de poder, onde o Senhor quer falar conosco, que a palavra penetre em nosso coração como uma flecha e que seja uma semente, para que nós possamos entender o recado que vem do céu, e tudo que vier para nos desligar deste culto, eu repreendo em nome de Jesus, e peço, Deus, que o Senhor venha me direcionar, me dar sabedoria, discernimento, e que eu venha falar até onde o Espírito Santo deseja que eu fale. E quando eu passar disso, e se por acaso começar a entrar em minha carne, que o Senhor faça eu encerrar este culto. Em nome de Jesus, amém. Aqui nós acabamos de ler a passagem da mulher samaritana. Teve um encontro com Jesus quando foi pegar água no poço. E esse encontro mudou a vida dessa mulher. Esse encontro foi um divisor de águas em sua vida. Irmã, o que é um divisor de águas em nossas vidas? É o romper. É você crescer espiritualmente, emocionalmente. É você se sentir livre, liberto, é ser curado, é ser transformado. O divisor de águas em nossas vidas é que nos faz prosseguir num caminho diferente. É que faz a gente enxergar a transformação em nossas vidas. E aquela mulher foi transformada. E eu posso garantir para os irmãos e irmãs aqui presentes, não existe uma só pessoa que não teve um encontro com Jesus que não se transformou. E hoje eu vim falar aqui um pouco do meu divisor de águas. E Deus me deu a palavra da mulher samaritana. Eu achei numa época da minha vida que o meu divisor de águas é quando eu fui ficar 3 dias numa chácara no encontro com Deus. Eu saí de lá extasiada, eu saí de lá alegre, feliz, querendo ganhar o mundo todo para Jesus.
Mas não foi ainda o meu divisor de águas, foi um aprendizado, crescimento. Aí depois eu achei que o meu divisor de águas foi quando eu fui num seminário na minha igreja, eu passei por um processo de cura e libertação com uma missionária. Falei, meu Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida aqui. E ainda não foi o meu divisor de águas. Mas eu tive um encontro com Deus nas duas oportunidades. Jesus teve um encontro comigo, mas eu não sabia o que estava por vir na minha vida. Eu não imaginava. Foi quando eu fui diagnosticada em 2023 com câncer. Porém, aquele tumor estava aqui na minha tireoide, mas os médicos não mexiam, porque era benigno. E eu toda confiante, é benigno, eu não preciso operar, mas o tumor estava aqui. Aí o meu médico falou para mim, Fernanda, eu não estou confiando nessa ultrassom, porque você vai na USF dá um tamanho, você vai na Santa Casa dá outro tamanho. Então você vai pagar este ultrassom. Aí eu peguei e falei, pagar? Vamos pagar então. Mas eu estava confiante que estava benigno, está tudo bem, e acabei deixando para lá. Passou-se novembro, quando era para eu voltar no médico, já com ultrassom em mãos, novembro de 2024, não fui, não fiz em dezembro, não fiz em janeiro, não fiz em fevereiro, não fiz em março, em abril eu fui fazer. E aquela coisa da gente ficar deixando tudo para debaixo do tapete. As prioridades foram vindo e a gente achava que a saúde não era prioridade. Porque está benigno, porque está tudo bem. Aí, abril, fui fazer ultrassom. E o doutor falou para mim, Fernanda, faça uma biópsia, porque eu não gostei do que eu vi aqui. Falei, Senhor, vamos fazer então. Cheguei em casa, contei para o meu marido, fui fazer a biópsia. O SUS liberou com 13 dias e o convênio com 40. Só que o meu médico, como era do convênio, ele não aceitava a biópsia do SUS. Ele queria que fosse do hospital que ele trabalhava. Fui e fiz. Aí eu tive uma grande surpresa. O meu divisor de águas. Um carcinoma aparentemente maligno no estágio 5. Eu fui com meu esposo pegar o diagnóstico e eu abri longe do médico, coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Mas eu estava amparada pelo meu esposo e naquele carro Deus estava comigo. E vi o diagnóstico e eu chorei. Eu chorei, porque é o primeiro impacto da nossa vida, é chorar. O que eu vou fazer? Eu tenho uma filha de 4, um filho de 7. Tenho meu esposo, tenho minha sogra, minha mãe, meu pai, meu irmão, tenho vida. Saí daquele carro e decidi. E tomei a melhor decisão da minha vida. Eu jamais imaginei que esse câncer mudaria a minha vida. Eu falo com convicção para os irmãos. Eu me transformei numa outra pessoa. Pois eu adorava, eu louvava, eu era convidada para ministrar a palavra no ministério que eu faço parte, há 9 anos, na família Debaixo da Graça, ali no Pastor Marcos. E eu ministrava normalmente. Eu louvava como eu nunca louvei na minha vida, mas isso não era medo. Isso era gratidão, porque eu sabia que Deus estava passando comigo. Eu sabia que Jesus jamais deixaria eu sozinha. E se teve uma coisa que nunca passou pela minha cabeça nesses 7 meses de tratamento, foi que eu ia morrer. Eu acho que todos
que souberam do meu diagnóstico, que eu não contava para todos, porque aí começou a minha transformação. Antes desse câncer, eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa que não conseguia guardar nada para mim. Eu falava mesmo com as minhas amigas o que estava acontecendo, e Deus foi me modificando. E esse divisor de águas na minha vida, eu comecei a compreender que chorar faz parte do processo, sofrer também, mas eu não precisava viver refém desse choro, desse sofrimento. Aí foi passando os dias, no meu ministério quase ninguém sabia. Meu pastor sabia, minha pastora, e no meu trabalho apenas 2 colegas de trabalho sabiam. Eu trabalho numa multinacional de 800 pessoas. E eu falei para Deus, eu não vou contar. Não, eu não vou contar. Lá é o meu trabalho. Minha família sabia. Nenhum tio soube, nenhuma tia, nenhuma prima. Quem estava em casa sabia. E Deus foi trabalhando no meu ser. Todos os dias. Eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, eu já estou sarada e curada. Já estou liberta disto que não nasceu comigo. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor me disse que já levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Está na tua palavra. E eu continuava a prosseguir com exames, idas ao médico. E todas as vezes que eu ia ao consultório médico, a maioria das vezes o meu marido não estava comigo porque ele precisava trabalhar. A minha mãe não estava comigo porque tinha os compromissos dela. Mas Deus sempre preparava alguém. E quando eu fui lá no consultório, e eu ia todas as vezes passar com o meu médico, quem conhece médico, quem trabalha com médico, sabe que médico, ele não enrola, ele fala mesmo. E a minha primeira consulta foi a consulta mais difícil da minha vida. Onde ele falou para mim, você tem câncer mesmo, e você vai ter que operar mesmo. E nós vamos remover a sua tireoide, e se necessário, você vai fazer a rádio. E lascou na minha cara. Sem massagem, sem sorriso, sem palavra de conforto. E todos que entravam naquela sala, antes de mim, saíam em prantos, choravam, porque era assim que ele dava diagnóstico para todos. Pois eu, sentada de frente com o médico, eu falei, tudo bem, doutor, com um sorriso no rosto. Irmã, você está ficando doida? Você está com um diagnóstico aí de carcinoma maligno, agressivo, e você está sorrindo. Eu estou sorrindo. Sabe por que eu estou sorrindo? Porque a minha força e a minha alegria vem do Senhor. A maioria das pessoas que adoecem, seja de câncer ou não, elas morrem primeiramente na mente. Elas se matam. O câncer e qualquer outra doença, a não ser as doenças autoimunes, são tratáveis. E se Deus está passando comigo, se Ele disse que estaria comigo há 12 anos atrás, quando eu conheci Jesus, quando eu reconheci Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, por que eu vou chorar? Por que eu vou me descabelar? Por que eu vou perder a minha paz? Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho um projeto no WhatsApp onde eu faço os áudios de devocional e tenho alcançado muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, em todo o estado, alguém compartilha o meu devocional. E eu tenho uma amiga que não é convertida, que por 2 vezes tentou suicídio e na hora que eu mandei o devocional, ela parou. E ela me mandou esse testemunho. E tem pessoas que precisam de mim. E tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Tem pessoas que precisam subir aqui no púlpito e viver a palavra.
Que tipo de pessoa, de cristã que eu seria? Se eu ministro na minha igreja, se eu faço um áudio de devocional, e na hora que eu mais preciso de Jesus, eu venho a me desesperar. Para quê? Não é isso que Ele espera de mim e de vocês. Se nós estamos aqui no culto e ouvimos a palavra, temos que receber a palavra, receber a nossa cura. E todos os dias eu declarava a minha cura. E Deus só não estava trabalhando neste câncer, não. Ele fala comigo todos os dias. E graças a Ele eu tenho ouvido sensível para ouvi-lo. Nesse processo todo, eu pedindo cura para Deus, e Ele estava me curando de uma forte crise de ansiedade que eu tinha. Eu machucava todos os meus dedos na hora do culto, no trabalho, dormindo. Eu mutilava a minha mão toda por uma crise forte de ansiedade que chegava a sangrar. E o meu marido, ele falava para mim: amor, você precisa ser liberta. Isso não é normal. E eu ia na manicure e eu tinha vergonha da minha mão. E eu falava assim para a manicure: não, é o meu trabalho que faz eu machucar os meus dedos. E não era. E nesse processo do câncer eu estava sendo curada de muitas outras coisas. Da hipocrisia, de muitas vezes não reconhecer, que falar que perdoa e não perdoa. Eu fui sendo tratada por Deus e fui sendo transformada e modificada todos os dias da minha vida. Eu fiz um propósito com Deus 1 mês antes da minha cirurgia, sem doce, sem refri. E todos na minha família presenciaram esse propósito. E o meu marido chegou com o morango do amor para mim, que estava em alta, e ele falava assim para mim: amor, você não vai comer? Falei: não vou. Mas por quê? Teve um dia que você quebrou o jejum, mas eu quebrei sem querer. Eu quebrei o jejum porque eu tinha esquecido do propósito, acabei tomando um pouquinho do sorvete que as crianças deixaram. E imediatamente eu pedi perdão e recomecei o meu propósito. Mas ele ficou chateado porque eu não queria comer o morango do amor. Aí eu disse para ele: Jesus é mais importante na minha vida do que o morango do amor. E na minha vida, eu fui seguindo com Jesus a minha jornada normalmente, indo trabalhar, indo para a academia, socializando com todo mundo, participando da vida dos meus filhos no judô, no campeonato, no torneio. Por que eu falo para os irmãos que tudo começa na nossa mente? A neurociência prova e comprova que os nossos neurônios, células cerebrais, são renovados quando nós pensamos coisas positivas, que eu chamo de fé. E a neurociência também explica que quando nós pensamos positivamente, com alegria, exercendo nossa fé, que a neurociência não chama de fé, ela libera dopamina e endorfina em nossos corpos. Nosso organismo começa a sentir bem-estar, que eu chamo de cura. Que a neurociência não reconhece que existe cura, mas Deus reconhece sim. Por que eu digo isso para os irmãos? Eu estava num momento feliz, um domingo, fui para o shopping com meu marido, e lá no shopping a gente foi comemorar a vitória das crianças no torneio de judô. Até o oncologista, nosso amigo, estava nesse torneio e perguntou para o meu esposo onde eu estava. E meu esposo falou: ela está ali, comemorando e vibrando com a minha família. Chego no shopping, uma amiga muito querida, que eu amo, de ministério, de vida, de companheirismo, falou: Nanda, você já operou? Eu vi que você está afastada do ministério infantil, mas deixa eu te perguntar, me perdoe, mas do que você vai operar? Falei: minha amiga, eu estou com câncer. Eu estou com câncer e vou operar a tireoide. Ela começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Que ela começou a chorar desesperadamente, porque o povo não está preparado para receber o nosso diagnóstico.
Como assim? Ela é ligada no 220, ela faz e acontece, ela ministra, ela trabalha, ela cuida de tudo. Ela tem um chamado, ela tem um ministério, ela tem vida, ela é nova, ela é jovem. E eu, vendo ela chorar desesperadamente, muito sentida com aquilo, porque eu vi que machucou o coração dela. Eu fiquei, almocei, fui para minha casa e comecei a passar mal. Todos almoçaram a mesma comida e eu comecei a passar mal. Ter diarreia, ter vômitos, dor de cabeça. Por que, irmãos, que eu falo isso? Aquilo entrou na minha mente e no meu coração. Aquela atitude que ela teve, e eu comecei a ficar mal, e eu estava bem. Eu fui para o hospital, e eu falava para o doutor, eu não sei por onde eu começo a falar para o senhor o que está acontecendo comigo. Ele falou, calma. Senhor, doutor, eu estava bem, eu estava feliz, e eu fui ficando assim. Só que Deus estava falando comigo, que aquilo penetrou tão forte na minha mente, no meu coração, que o meu corpo adoeceu. E não era para ser assim. Aí Deus começou a falar comigo, essa você conta, essa você não conta. Para esse você pode contar. Porque as pessoas estavam sofrendo pelo meu diagnóstico. E não é assim. Não é assim. Não é desta forma que devemos ficar. Independente do tratamento de câncer ou de qualquer outra doença, independente da tribulação que você está vivendo, não é isso que Deus espera de nós. Temos que exercer a nossa fé, sim. O meu divisor de águas transformou a minha vida. Ontem eu mostrava a minha mão para o meu esposo, eu falava, amor, quando que você viu a minha mão assim? Sem um sangramento, sem um machucado, sem uma ferida. E eu mentindo tantos anos para manicure. Eu fui curada de tantas coisas. Eu fui restaurada e eu falava para o Senhor todos os dias no meu quarto, Senhor, eu vou servir ao Senhor como eu jamais servi. Sem manchas, sem máculas, sem máscaras, sem pecadinhos ocultos. Eu vou servir ao Senhor daqui para frente como tem que servir, com honestidade, servir ao Senhor com amor. E Deus foi cuidando de mim, e eu fui servindo ao Senhor. E um dia antes da minha cirurgia, no dia da minha cirurgia, eu estava entrando para o centro cirúrgico, vendo aquele céu lindo, que o teto era de vidro, no caminho do centro cirúrgico. E um pouco antes de eu ir para o centro cirúrgico, a minha pressão estava 11/7. E a tia do meu marido que estava me acompanhando falou, Nanda, você não está nervosa? Você não está nem um pouco nervosa, sua pressão está normal. Até a enfermeira ficou admirada. Falei, está normal, porque Deus está no controle. E o medo maior do meu marido era a minha pressão subir durante a cirurgia, porque eu tive uma pré-eclâmpsia, que subiu a pressão na hora do parto. Depois a minha filha também, a minha pressão e a minha glicemia estavam subindo, então o medo dele era esse. E eu fiz a cirurgia com a pressão 11/7. Normal. Eu saí da cirurgia comendo comida sólida. Comendo comida normal. Você não sentiu? Não senti dor. Eu sentia um incômodo na garganta, mas dor não. Aí eu levantei, depois que eu cheguei do centro cirúrgico, e fui para o banheiro do meu quarto, do hospital. Eu coloquei as mãos sobre a caixa acoplada do banheiro. Este corte que eu tenho foi o único de todas as mulheres que fizeram naquele dia que o doutor não fechou com micropore, nem gaze, nem nada. Ele colocou somente uma fita transparente, cirúrgica. Então eu podia ver a cicatriz. E eu olhei essa cicatriz. Até a enfermeira, quando olhou, ela se assustou. E ela está acostumada, né? Então eu olhei essa cicatriz e falei, Senhor,
Hoje, acabou tudo. Saiu o tumor, acabou a mágoa, o ressentimento, a tristeza. Acabou tudo que me impedia de prosseguir. E a partir de hoje, Deus é vida nova. E Deus tinha falado comigo por todo o tratamento. E Deus tinha cuidado. Um dia, numa crise de TPM, que as mulheres que têm sabem que a gente fica mais sensível, mais chorona, querendo mais chocolate, o organismo já fica mais vulnerável. Eu fui chorando daqui do Parque dos Estados até o centro da cidade, sem pensar em quem estava do meu lado. Com o fone ouvindo louvor e chorava, soluçava e chorava mesmo. E Deus falou comigo dentro do ônibus. Filha, na USF vai ter alguém que vai falar com você. Falei, oh meu Deus, quem será? E vindo várias amigas na minha cabeça. E eu continuei chorando. Chegou na USF, eu enxuguei as lágrimas. E entrei para o centro cardiológico fazer ecocardiograma, que eu mesma pedi para o meu médico fazer a guia. Não foi o médico da cirurgia, eu pedi. Chegando lá, jamais esqueço a doutora Ângela. Fernanda, o que você tem? Ela viu meu olho inchado. Ela viu que eu estava chorando. E eu comecei a falar e chorar, falar e chorar. Ela olhou para mim e falou, Fernanda, eu vou falar para você o que vai acontecer com a sua vida, tá bom? Seca essa lágrima. Você vai retirar a tireoide. Você vai viver normal. E minutos antes eu estava no WhatsApp com meu marido. Eu não estou aguentando mais ser forte. Eu não sei o que vai ser. E meu marido não me respondia. Ele visualizava e não me respondia. Por quê? Ele estava pensando naquela conversa. E ele não queria conversar algo comigo que fosse me deixar pior. Ele preferiu ficar em silêncio. E aí a doutora Ângela continuou o exame. Falei, doutora, eu não aguento mais ser forte. Fernanda, você não é forte. Forte é quem está lá em cima. É quem te levanta todos os dias. E você sabe, Fernanda, que não sou eu que estou falando isso para você, não sabe? Porque quando eu levanto da minha cama, eu peço para Deus enviar as pessoas no meu caminho. E hoje, você é essa pessoa. E ela começou a falar comigo. E tinha algo no meu coração que eu nunca tinha falado para Deus. Estava aqui. Eu não falei para o meu esposo. Eu não falei para o meu pastor. Eu não falei para minhas amigas, para ninguém. Como nós estávamos passando com um momento também delicado com o nosso padrinho de casamento, que também teve câncer da tireoide, depois deu metástase. Nós estávamos passando com amigos próximos com a mesma doença. Aquilo estava no meu coração. Somente quem sabia era Deus. Ela me falou, Fernanda, e eu vou falar mais para você, não tem metástase. Aí eu comecei a chorar, mais ainda. E eu olhei para ela e falei, doutora, Deus falou comigo quando eu estava dentro do ônibus, na frente da prefeitura, que Ele ia enviar alguém para falar comigo aqui na USF hoje. E quando eu falei isso, a médica chorou. Fernanda, você ouviu Deus falar com você? Eu ouvi. Aí ela começou a chorar, e a assistente dela começou a chorar, e eu que já estava chorando. Por que eu explico para os irmãos que vale a pena servir a esse Deus? Ontem, essa semana toda, foi ministrado no meu coração sobre suicídio emocional, suicídio espiritual. As pessoas estão matando seus sentimentos, matando o seu chamado dentro da igreja.
não estão tendo tempo para evangelizar, para falar de Deus, para falar testemunhos de milagre, de vitória. As pessoas chegam arrebentadas dentro da igreja e quando são restauradas não testemunham. Isso é muito importante. Nós servimos a um Pai, a um Deus que cuida, que liberta, que sara, que transforma. Na sexta-feira eu fui no médico com muita dor no meu olho. Eu reprovei na minha prova na faculdade de manhã. E marquei uma consulta, um encaixe com o meu oftalmo, porque eu não aguentava de dor nesse olho. A hora que eu estava fazendo a prova doía. Eu não podia fazer nada que doía. O oftalmo foi lá, examinou meu olho. Fernanda, você está com um cisto dentro do seu olho, porque os seus hormônios estão desregulados, porque você não tem mais a tireoide. Isso vai me parar? Não. Não vai me parar. Eu me alegro no Senhor. Eu estou a serviço de Deus. Muitas vezes nós viemos no culto e erguemos as nossas mãos aqui no apelo, ou quando a pastora fala uma palavra de vitória, a gente fala, eis-me aqui. Aonde nós estamos quando enfrentamos essa enfermidade? Eis-me aqui. O suicídio espiritual é isso, desistir da nossa fé, desistir do amor a Deus, desistir de lutar, de buscar, porque nós podemos sim, com câncer ou sem câncer, acordar todos os dias louvando ao Senhor. Não podemos mais perder tempo nessa terra, não podemos mais, porque Jesus está com as mãos já na maçaneta, o pastor Marcos sempre fala, e Ele está a girar a maçaneta e voltar para essa terra. O que vamos apresentar para Ele no dia do juízo final? A nossa fraqueza? A nossa desistência? A nossa falta de fé? A nossa falta de compromisso com a palavra e com Ele? E hoje eu converso com eu ainda não terminei o meu tratamento. Eu vou fazer a radioiodoterapia no final do ano. Mas eu sei que Jesus está comigo, aconteça o que acontecer. Eu não abro mão da minha paternidade. Eu não abro mão de ser filha de Deus. Eu sou herdeira das suas promessas. E Ele me ama, porque Ele nos ama, porque às vezes por motivos mínimos a gente perde a paciência. Tem gente que quer sair da igreja, tem gente que não suporta, porque o peso da tribulação hoje em dia está enfraquecendo as pessoas. E isso não é para acontecer conosco, que estamos aqui buscando, que estamos ouvindo. A gente ouvir a palavra do Senhor, ouvir Deus falar, irmã, você está doida, você está ouvindo vozes? Não, é ter sensibilidade ao Espírito, é ter intimidade com Deus no secreto, porque Ele vai nos honrar publicamente. Quem é aqui que conhece Neemias? Então eu quero que os irmãos repitam agora comigo, dizendo cada um seu nome. Repitam o nome de vocês. Estou em uma obra, em uma grande obra, e não posso parar. Infelizmente, muitos cristãos estão desistindo de seus chamados. Irmã, eu não aguento mais retaliação não existe, irmãos. O que acontece em nossas vidas é permissão e temos que ser fortes e corajosos, porque a palavra do Senhor diz que somos fortes e corajosos, devemos ser, porque Ele está conosco, não abandona, não desiste de nós. Teve um momento da minha vida em que eu falei para Deus assim, Deus, e se der errado? Eu estou com você. Deus, e se não for dessa vez, eu te estendo a mão e te ajudo. O que precisa acontecer em nossas vidas para mudarmos a nossa mentalidade? Metanoia, mentalidade,
mudança de mentalidade, mudança de pensamentos. Qual é? Eu vou fazer uma reflexão que os irmãos vão levar para os seus corações, em suas casas. Qual é o divisor de águas em suas vidas? O meu foi um câncer. Ele me mudou, ele me transformou. E eu louvava, eu buscava, eu estava com ele a todo momento. E agradecia. Eu fui no banco, abri a conta para receber pelo INSS essa semana. E eu quase fui atropelada na calçada. Quarta-feira. O inimigo está furioso mesmo, mas eu não me acovardo. Porque eu sei quem é meu pai. Eu sei quem eu tenho servido. Meu marido é fruto de propósito, de jejum, de oração. Meus filhos, meus 2 filhos. Minha sogra é resposta de oração. Minha família é resposta de oração. Meu trabalho é resposta de propósito, jejum e oração. A minha vida toda tem sido em torno de propósitos e tenho obtido respostas. Não podemos desistir. Não podemos. Aquela mulher no poço, quando conversava com Jesus, ela foi liberta e salva. Ela não sofreu um suicídio emocional, um suicídio espiritual, porque Jesus, ela teve um encontro com Jesus. Eu quero dizer para os irmãos algo que falou forte ao meu coração. Quando eu fui no banco abrir minha conta, o gerente viu a cicatriz. Eu até estava com adesivo aqui, mas não é para esconder a minha cicatriz não, irmãos. Eu estava com adesivo porque é um adesivo que o médico indicou para ela ficar mais lisinha, para ela sumir mais rápido a cicatriz. E ele viu o meu pescoço, mesmo com adesivo, e ele perguntou se eu tinha feito uma tráqueo. Eu falei que não, contei para ele. Ele falou, nossa, mas faz 2 meses que você fez cirurgia, você está ótima. Eu fui ótima operar. Eu estou assim ótima, o tratamento todo. E Deus é bom. Eu falo para os irmãos algo que eu vi esses dias no YouTube. E Deus já tinha falado comigo no meu tratamento. Haja como se nada te afetasse. Não podemos ficar escravos de problema, de tribulação, de enfermidades. Porque isso foi o que eu fiz. E eu brinco com meu marido hoje. Eu falei, amor, eu tive exatamente a reação que Deus esperava de mim. Porque eu sei que eu vou passar o que for preciso nessa terra, se for para alcançar as outras vidas que necessitam ouvir isso. Eu vou passar. Porque Deus está passando comigo. Hoje eu convido a igreja a estar orando para 2 amigos nossos, o Eric e o Nicolas. Sofreram um grave acidente, um está na UTI e o outro está muito grave, muito mal. Eu peço que os irmãos coloquem nos grupos, orem, mande a palavra do Senhor sempre nos grupos. Não desista de buscar pelas vidas, pelas almas. Não desistam de suas vidas, não desistam do seu emocional. Tenham sonhos, tenham sonhos. Vocês têm chamado. Quem não tem chamado, ore que Deus vai mostrar o chamado para cada um. Busque, porque vai chegar um tempo que não poderemos buscar mais. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Se alguém quiser receber a oração aqui na frente, podem vir. Se não, podem ficar nos seus lugares. Pode orar, pastor? Pai, eu sei que o Senhor está aqui, porque nós sentimos o Espírito Santo de Deus fortemente em nossas vidas e nossos corações. E que os irmãos possam levar essa palavra de vitória, palavra de bênção, palavra que transforma, que muda, possam levar a presença de Deus para dentro dos seus quartos e falar no secreto. E que o Senhor
possa grandemente abençoar a todos que estão aqui. E visite a cada coração, em nome de Jesus. Visite a cada coração aflito, ansioso. Visite a todos os organismos, Senhor, e passa a tua cura. Que o Senhor passe o bálsamo da cura em todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer o que está fraco. Renovar as forças do cansado. Que o Senhor venha curar o enfermo, o abatido, o oprimido nesta manhã. E que o Senhor venha se fazer presente em cada lar, em cada vida. Que nós não venhamos nos acovardar e precisamos trabalhar no reino. Porque Deus conta comigo e com todos aqui. E que o Senhor venha abençoar grandemente a todos vocês. E que cada um leve a sua vitória, a sua bênção, levem para suas casas e coloquem em prática, saindo daqui para fora, a fé, exerçam a sua fé. Eu vou convidar os irmãos, amém, amém. Eu vou convidar os irmãos para se sentar agora. O louvor, vai dar para colocar? Ela vai cantar? O louvor que ela vai ministrar, Deus me deu uma semana antes da cirurgia. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, esse divisor de águas. Porque Deus trabalhou em minha vida. E quero que os irmãos, desliguem o celular agora. Não conversem com ninguém. E se ninguém conhece esse louvor, que prestem atenção na letra. Que essa música e o meu testemunho eu vou levar para o resto da minha vida. E vou falar para todos o que Deus fez na minha vida. Em nome de Jesus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem eu sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai sempre esteve ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato,
grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi.